Aleluias. Louvado seja Deus. Amados, abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 32. Aleluias. Aleluias. Como é bom a gente poder servir a Deus. Como é bom a gente adorar ao Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Aleluias. Isaías capítulo 32, verso 8. Amém, queridos? Quem achou? Diz assim, Isaías capítulo 32, versículo 8. Mas o nobre projeta coisas nobres, e por sua nobreza ele está em pé. Somente esse versículo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, meu Pai, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha repreender todo espírito que não procede do Senhor, meu Deus, toda seta contrária, que caia por terra em nome de Jesus. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, que a tua unção, o teu poder, que quebra o jugo, porque a tua palavra nos diz que a unção será despedaçada, aliás, o jugo será despedaçado pela unção. Então todo jugo maligno, todo fardo do diabo, já foi lançado lá na cruz daqueles que realmente creem no teu nome, ó Deus. E nós rejeitamos, ó Deus, todo o poder do inimigo, na autoridade do nome de Jesus. E te pedimos que o céu se abra agora, meu Pai, e venha em favor do teu povo, daqueles que estão aqui, daqueles que nos assistem, daqueles que têm fé, daqueles que hão de nos assistir. Que o teu poder se aperfeiçoe na vida de cada um deles. É o que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, certos da vitória, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar, querido. Sabe, querido, eu estava orando e o Espírito de Deus me trouxe a esse versículo de Isaías capítulo 32, versículo 8, porque uma das grandes batalhas que nós, servos e servas do Senhor, mais enfrentam nos dias de hoje, é você perseverar naquilo que o Senhor te chamou. É você perseverar em fazer a vontade de Deus. Porque nós sabemos que Satanás, ele trabalha dioturnamente para tirar os filhos de Deus do propósito eterno. E o que acontece? Muitas vezes ele vem tentando mudar a nossa essência, porque o Senhor te chamou para ser mais do que vencedor, amém? Então ele começa dizendo que você é um derrotado, ele começa dizendo que você não vai conseguir, ele começa dizendo e afirmando que você está perdendo tempo. Então ele quer mudar a essência de Deus que está na sua vida, ele quer contaminar aquilo que um dia já foi restaurado, quando você recebeu o batismo de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nesse novo nascimento, a essência de Deus, ela começa a se amoldar em nossos corações. Aquele que roubava já não rouba mais,
Aquele que mentia já não mente mais. Mas com o passar do tempo, com as lutas, com as decepções, com as frustrações, o inimigo vem para tentar mudar a nossa essência, mudar aquilo que nós somos em Deus. Ele quer tirar a identidade de Deus, a marca da promessa do Senhor em nossas vidas. Mas nessa noite eu quero dizer para você, querido, não permita que o inimigo mude a essência de Deus no seu coração. Pastor, mas como que nós vamos perseverar? O salmista Davi disse: como purificará o jovem, o seu coração, a sua caminhada? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deixa eu falar algo para você. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. E a Bíblia diz que você é filho. A Bíblia diz que você é herdeiro. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, eles são herdeiros de toda a promessa. Gálatas capítulo 3 diz que em Cristo nós somos herdeiros de toda a promessa de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, de bênção, toda sorte de bênção, em Cristo nós somos herdeiros. Nós fomos enxertados na oliveira. E a oliveira, ela simboliza, meu irmão, a vida de Deus. A oliveira simboliza Israel. Israel, o povo escolhido de Deus, e nós fomos enxertados nessa oliveira. João capítulo 15 nos diz que, o Senhor disse: olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara que em mim não der fruto será cortada e lançada fora. Jesus falou isso, que Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, nós somos os galhos que está firmado nele. Então, a nossa essência é Cristo. Mas o que o diabo quer? Ele quer deturpar isso. A Bíblia diz que como a tua alma te vê, se vê, assim você é. E eu pergunto a você, como que você tem se visto? Como que está a sua nobreza? Como tem sido os seus atos e atitudes de nobreza? Será que tem sido influenciado pelo mundo, pelas pessoas do mundo? E isso tem corrompido o melhor de Deus na sua vida? Porque aquilo que nós somos em Deus, meu irmão, você não pode retroagir. Você não pode mudar a sua essência. Mas se você permitir que o diabo entre, se você deixar que os pensamentos malignos mude quem você é em Deus, então você vai começar a ter atitudes que não são atitudes nobres. O texto nos diz que o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza ele está de pé. Deixa eu falar algo para você. Quando você nasceu em Cristo, você se tornou um nobre de Deus. Quando você nasceu na presença de Deus, você se tornou uma nobre do Senhor. Você é nobreza, você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, resgatado das trevas, mortos para o mundo, mas vivos, meu irmão, em Cristo Jesus. Então tem a essência de Deus dentro de você. Então onde você chegar, meu irmão, essa nobreza ela precisa exalar. O ambiente precisa ser mudado através da nobreza que está em você. Onde José entrava, a nobreza de Deus ia junto dele. Mesmo na casa de Potifar, ao chegar na casa de Potifar, ele era nobre, mesmo sendo escravo. Ao chegar na cadeia, mesmo sendo prisioneiro, ele era nobre dentro da cadeia. Porque aquilo que está ao seu redor não pode mudar sua essência, quem você é em Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz:
já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é exatamente isso. A essência de Deus estava dentro dele, a nobreza de Deus estava dentro dele. E por mais que ele por muitas vezes estivesse, preso, açoitado, não podia mudar aquilo que ele era. Ele era nobre, ele era filho, a identidade. E é isso que o Espírito Santo quer que você persevere, porque o nosso desafio como igreja hoje é ser igreja de verdade. Mas o que o diabo tem feito? Ele está mudando a essência da igreja. Ele deturpou o que é ser igreja de verdade. Isso começa nos púlpitos, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Mas a gente está falando do Brasil, onde o evangelho de Cristo não é o mais essencial no meio das igrejas, onde a palavra de Cristo já não é mais o essencial, porque boa parte do evangelho de Cristo não dá ibope, irmão, não atrai gente. O que atrai gente é milagre. Não que milagre não seja de Deus, nós temos milagre aqui, amém? Glória a Deus. Nós já oramos aqui e cegos se enxergaram. Nós já oramos aqui, surdos ouviram. Nós já oramos aqui, irmãos, pessoas foram curadas de vários males. Nós cremos em milagres, porque estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. E aqui nós temos feito isso. Mas a nossa essência é Cristo. Então onde você chegar, a essência de Cristo precisa exalar. Sabe, eu me lembro que eu estou pregando, falando, e o Espírito de Deus vai trazendo a revelação. Aquela mulher, quando entrou na casa de Simão o leproso, estava cheio de religioso, de gente que não tinha essência de Deus. Mas quando aquela mulher chega e ela pega aquele vaso de alabastro, ela muda o ambiente. Por quê? Porque a essência dela era de uma verdadeira adoradora. E então ela quebra aquele vaso de alabastro, e ali ela unge os cabelos de Jesus, os pés de Jesus, prepara Jesus para a sepultura, conforme a palavra. E ali ela começa a impactar e mudar o ambiente. Onde eu e você chegar, meu irmão, o ambiente precisa ser mudado, meu irmão. Precisa exalar o bom perfume de Cristo. Precisa exalar, sabe o que? A nobreza de Deus em sua vida. E o mal não pode tocar em você, a não ser que você permita. Jesus disse: as raposas têm os seus covis. Ele está falando de essência, de morada. O diabo tem achado lugar para morar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então falta homens e mulheres nobres nessa geração. Por quê? Porque não dão lugar ao Espírito de Deus, não foram ou deixaram a identidade legítima de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa renovar aquilo que está dentro de você. Os meus pensamentos, as minhas atitudes. Eu não posso negar quem eu sou. Quando Pedro nega Jesus e as pessoas chegavam perto dele, ele dizia que não conhecia Jesus, mas senão você fala como ele.
Você é como Ele. Seu linguajar é diferente. Nós não podemos mudar a nossa essência. Por mais que o medo tente mudar, porque Pedro estava com medo. O medo mudou a essência de Pedro naquele momento. Mesmo que por temporariamente. O inimigo, ele vai batendo em certas teclas na nossa vida, que se a gente der lugar para ele, a nossa essência vai sendo contaminada. E é isso que Deus quer, irmãos, que você mantenha-se essência de Deus. Que você não deixe o diabo roubar a sua identidade. Você é nobre de Deus. E pela sua nobreza, você está de pé. O que é isso, pastor? Nós somos chamados para nobreza. O que é isso? O propósito eterno de Deus para a minha vida, o propósito eterno de Deus para a sua vida é nobre, eterno, riquezas eternas. Então, quando a Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres, ele está falando o seguinte, que a essência, acompanha comigo o raciocínio, a essência de Deus em mim me torna nobre. A essência de Deus em mim faz com que eu tenha e projete coisas nobres. Que coisas nobres são essas? É o reino de Deus. É quem eu sou no reino de Deus. É o que eu faço. Então, a essência gera atitudes nobres, geram projetos nobres, e o projeto nobre que eu faço em Deus por causa da essência é que me mantém de pé. É por isso que tem muitas pessoas caídas. É por isso que tem muitas pessoas desistidas, porque perderam a sua essência. Deixaram de construir coisas eternas. E nessa noite eu quero falar para você, não deixe o propósito eterno de Deus da sua vida. Não deixe o ambiente externo contaminar quem você é em Cristo. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado até com o ambiente que a gente conversa, com quem a gente está, para não contaminar quem nós somos. Porque eu sou nobre, você é nobre. Então você precisa dizer, Senhor, a essência do Senhor na minha vida é nobre e eu preciso projetar coisas nobres. Qual é o projeto do Senhor para a minha vida? E falando em projeto, domingo nós vamos começar com o nosso projeto de vida. Nós vamos começar, na verdade, na segunda-feira, 21 dias de jejum e oração, de propósito no caso, em prol do projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o ano de 2024. Os irmãos que estão há mais tempo na igreja sabem. Domingo vai ser o nosso pontapé inicial, e nós vamos começar o propósito a partir de segunda-feira. Serão 21 dias orando para quê? Para que a nobreza de Deus se manifeste na minha vida. E de repente, né, está até fluindo aqui, né? 2024 é o ano da nobreza de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a igreja. Porque o nobre projeta coisas nobres. O nobre projeta coisas nobres. Então Deus vai começar a dar projetos nobres para você. Na sua oração, meu irmão, no seu propósito, nesses 21 dias, Deus vai gerar em você coisas nobres. Em 2024 você não só vai projetar, mas como você vai executar coisas grandiosas. Cadê os crentes para levantar as mãos e dizer: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra na minha vida? Se crê, meu irmão, aplaude bem forte a Jesus. Sabe algo que eu aprendi há muitos anos atrás, com o pastor Sandro, que é o meu irmão? Quando a gente ia para aqueles congressos, ele pregava para a multidão, e ele falava uma coisa que eu nunca mais esqueço, inclusive está até no livro dele, que ele fala sobre honra. Ele fala o seguinte, que
quando um nobre ele vai para uma favela, ele transforma a favela num palácio. Mas quando um favelado de alma vai para um palácio, ele transforma o palácio numa favela. O ambiente externo não vai mudar a tua essência, a não ser que você deixe contaminar você. A não ser que você deixe se contaminar. Então, como eu disse no início, o nosso desafio como crente hoje é manter essa essência. Eu falo para você, eu como pastor, agora no dia 8 de novembro, semana que vem, hoje é que dia? Dia 1º, né? Hoje é o primeiro dia de novembro, dia 8 de novembro. Faz 15 anos que eu fui consagrado pastor. Eu e a pastora Andréia. Foi dia 8 de novembro de 2008. Nós somos consagrados, pastor. São 15 anos. É bodas de quê? Não sei. Olha aí para mim. São 15 anos. E por vários momentos, ministerialmente falando, a gente é muitas vezes pressionados a mudar a nossa essência, a mudar quem nós somos em Deus. Ah, pastor, essa estratégia, né, não está dando certo, a igreja não está crescendo, então eu tenho que mudar. Na verdade, o evangelho não pode ser mudado, porque o evangelho, ele não se amolda aos padrões desse mundo. Sou eu que tenho que me encaixar no evangelho, não é o evangelho que tem que se encaixar dentro de mim. O evangelho é a nossa essência. Então, como eu disse, por vários momentos a gente fica assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para crescer a igreja. Na verdade, eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é pregar a palavra genuína. Quem crê, amém. Quem não crê, quem me compreende que eu estou falando aqui, amém? Então nós temos que ter a nossa essência. As pessoas mudam até o seu jeito de pregar para chamar a atenção do povo. Mas nós não podemos mudar a essência, a palavra, o reino de Deus, irmãos, os princípios. Então o desafio hoje, meu irmão, é você manter. Às vezes na caminhada a gente possivelmente pode se contaminar, e aí é o momento da gente voltar atrás. É o momento da gente rever os nossos conceitos e valores, porque nós erramos. Você imagina Pedro, quando ele negou a Jesus ali por aquele pequeno momento, irmãos. Foram dias. Pedro estava com Jesus há 3 anos e meio. Por alguns dias, na verdade foi por um instante ali, né? Ele negou a Jesus. Ele mudou ali. Ele se deixou levar pelo medo, porque algumas circunstâncias na nossa vida, às vezes uma prova, uma enfermidade, vai querer mudar quem nós somos, quem nós cremos. Ah, Deus não fez isso para mim, agora já não creio mais. Não pode mudar quem você é. O medo, ele tenta frear a sua nobreza. Mas quem é nobre projeta coisas nobres. E nesses 21 dias nós vamos buscar, meu irmão, essa essência de Deus em nós. Porque Deus quer que você volte a projetar coisas nobres. Como eu disse, não apenas projetar, né? Deus vai gerar o projeto dele para a minha vida, para o ano 2024, nesses 21 dias. Mas também Deus quer que você coloque em execução esse projeto. Porque não adianta ficar só no mundo das ideias. Eu preciso frutificar. E para que isso aconteça, eu preciso me encher de Deus. E é isso que nós fazemos nesses 21 dias. É buscar a essência de Deus.
Sabe, querido, eu preciso rejeitar a miséria de alma na minha vida. Eu preciso rejeitar o espírito, né? Como eu disse, né? Que muitas vezes a pessoa, ela veio para a igreja, mas ela não mudou a essência dela de mundano. Ela continua nas mesmas práticas. Ela continua mentindo, roubando, adulterando, fornicando. Isso não pode acontecer, porque o que contamina o homem, irmãos, é o pecado. É o pecado. Então, em nome de Jesus, mantenha-se firme. Não deixe que o inimigo roube quem você é. E eu termino essa ministração agora à noite me lembrando do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele sai da casa do pai e ele vai para um lugar longínquo, ele mudou a essência dele. Quando ele muda a essência dele, ele passa a querer comer bolota de porco. Quando você sai da casa do pai, meu irmão, você vai querer, a sua essência vai mudar, ao ponto de você querer comer bolota de porco. A sua identidade foi roubada ali. Porque quanto mais eu me distancio da casa do pai, mais eu me distancio da nobreza. Que o nosso pai, ele é o rei dos reis. O nosso Cristo, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, quando eu me distancio, a minha essência muda. Isso gera morte, porque o meu habitat natural, depois que eu tenho Cristo na minha vida, é andar com Ele. Ele diz isso lá em João capítulo 6. Quando ele diz que, olha, quem come de mim, vai depender de mim eternamente. Vai viver por mim. É como se se fosse um peixe e você saísse quando você sai da água, o que vai acontecer com você? Vai morrer. Por quê? Porque o meu habitat é a água. Se eu for um peixe, o meu habitat natural é a água. Assim, o meu habitat natural é Deus. Aleluia. Então, quando o filho pródigo sai, ele vai, né, e gasta tudo que tem, ele perde a sua essência. E quando você perde a sua essência, você vai começar a virar bicho, vai querer comer bolota de porco. Mas há algo maravilhoso e fantástico que o Senhor nos deixou: o poder da escolha. O filho pródigo, ele estava longe, sim ou não? O filho pródigo estava longe, ele estava fora, mas ele tinha algo que ainda podia mudar. É voltar para o seu habitat, voltar para a sua essência, voltar para a casa do Pai. Voltar para a casa do Pai, nós temos restaurado. A primeira coisa que o Pai colocou foi o anel no seu dedo. Identidade. O anel fala de identidade. Os filhos, os príncipes, os nobres, eles eram identificados por anel do rei, da nobreza. Então, quando o pai coloca o anel de volta, porque ele tinha perdido o anel, olha só, ele sai com o anel e perdeu, possivelmente vendeu o anel. Mas quando ele chega, a primeira coisa que o pai faz é restaurar a sua identidade, a sua nobreza. Deus vai restaurar a nobreza do seu povo nesses dias. Eu vou repetir: Deus vai restaurar a nobreza do seu povo nesses dias. Sabe que chega de querer comer bolota de porco, chega de miséria, chega de ruína, chega de mendigar, porque nós somos filhos de Deus.
E isso precisa ser restaurado no meio do povo de Deus, no meio da sua igreja. A essência, a nobreza. Quando o filho pródigo chega, é restaurada a nobreza na vida dele, é restaurada a identidade. Então os empregados, quando avistavam ele, está aí o filho do rei, está aí o filho do nosso Senhor. Então, quando as pessoas olharem para você, vão ver Cristo na sua vida, que é a restauração da nobreza de Deus, é nós nos parecermos essencialmente com Cristo. Aleluia. Deus tem coisas grandiosas para a sua igreja. Deus tem coisas grandiosas para você, e nós não podemos viver uma vida de mediocridade, pensamentos medíocres, julgamentos de escravo. Vamos voltar porque lá tinha as cebolas. Vamos voltar para o Egito porque lá tinha, comida. Tinha massa barro, mas tinha comida. Aqui a gente tem que depender de Deus. Aprender, meu irmão, a depender de Deus não é fácil, mas é essencial para criar a essência de Deus na sua vida. Uma vez, meu irmão, a sua vida vai mudando, sendo restaurado, e então você começa a construir tesouros eternos, que é o que nós lemos no início. O nobre, depois que ele tem a essência restaurada, depois que ele tem o seu íntimo restaurado pela presença do poder de Deus na sua vida, ele começa a pensar assim: eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso de construir algo para a minha eternidade. O que eu vou fazer? Quando eu converti, eu falei assim: meu Deus, e agora? Eu preciso ganhar meus irmãos, eu preciso de pregar essa palavra, porque ela me alcançou, eu preciso de alcançar outros. Então a essência nossa é essa, mas muitos perderam no caminho, e é isso que o Senhor quer restaurar nesses dias: a nobreza, a identidade. Noé era um homem nobre, ele ficou 120 anos construindo algo nobre, que foi a salvação da sua casa e a continuidade da humanidade. Um projeto que aparentemente não tinha valor algum, porque você construiu um grande barco no meio do deserto, onde nem havia chovido sobre a terra, diz a Bíblia. Loucura. Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo aqui é loucura. Você fica falando de coisas grandiosas para um grupo tão pequeno, mas a essência vai sendo construída, meu irmão. Daqui a pouco o poder de Deus começa a atuar na sua vida, e vidas serão transformadas, vidas serão restauradas, vidas serão trazidas aos pés de Cristo. Sabe por quê? Porque o nobre projeta coisas nobres. Eu poderia ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas, mas nós temos aí 21 dias a partir de segunda-feira para construir, que Deus já deu aqui pregando, não tinha nada programado. 2024 é o ano da nobreza de Deus. Deus vai restaurar a essência do seu povo. Por quê? Para construir o que Ele quer construir nesses últimos dias da sua igreja, o povo precisa ser restaurado. E nós vamos desconstruir aquilo que o diabo construiu no meio da igreja. Quando eu falo da igreja, é no sentido espiritual, não é 4 paredes, não é só a igreja aqui, mas todos aqueles que estão assistindo, aqueles que virão assistir, aqueles que fazem parte do reino, que um dia perderam a sua essência, porque nós precisamos voltar a construir coisas nobres, projetar e construir coisas nobres. Amém, igreja? Convido você a ficar de pé no seu lugar.
Existe nobreza de Deus para ser restaurado na sua vida. Às vezes o que está faltando, sabe o que é? Uma igreja que constrói coisas nobres. Mas para construir, você precisa de mudar a sua essência. Você precisa de mudar. Não tem como você construir coisas nobres desejando comer bolota de porco, não tendo vestes novas, não tendo o anel de identidade de filho. Então são algumas essências na minha vida e na sua vida que precisam ser restauradas. E é isso que o Senhor quer construir, voltar e desconstruir todo o mal que foi construído no meio da sua noiva. Feche os teus olhos, eu quero orar nesse momento. Eleve o seu pensamento até a sala do trono agora. Senhor, nós não havíamos programado nada. Na verdade, eu nem estava programado para estar aqui hoje à noite, mas o Senhor preparou tudo. Porque nada ocorre por acaso. E o Senhor nos trouxe aqui para gerar em nós algo nobre. O embrião está sendo lançado novamente. E onde foi dado lugar para o inimigo construir o inverso de nobreza, que é a miséria, que é a ruína, miséria espiritual que se transforma em miséria física, que muda a essência, com pensamentos, com atos, com atitudes, vão ser restaurados na sua vida, em nome de Jesus. E você vai começar a ampliar a sua visão, porque lá no calabouço, na prisão, não mudou a essência de José. A cova dos leões não mudou a essência de Daniel. A fornalha não mudou a essência de Sadraque, Mesaque e Abednego. A cruz não mudou a essência de Cristo. Por isso que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E com Cristo também nós ressuscitaremos. Pai, em nome de Jesus, gera, Deus, um povo nobre neste lugar, Pai. Restaura a essência do Evangelho em nossos corações. Desconstrua, meu Deus, tudo aquilo que foi erguido com mentira, com engano, com palavras enganosas e mentirosas que a sociedade, o mundo e até pseudos crentes, pseudos pastores, pseudos mestres, falsos líderes, que perderam a essência e nunca mais voltaram para a casa do Pai. São sepulcros caiados. E assim como aquela mulher do vaso de alabastro, ela mudou aquele ambiente, porque a nobreza, o nobre, ele muda o ambiente onde ele está. Que Deus suscite em cada um de nós essa nobreza. No nome mais poderoso do universo, toca em cada coração, em cada mente, restaurando todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplaude bem forte a Jesus e dá glória a Deus. Queridos, nós cremos que Deus, Ele é maravilhoso, trouxe você até aqui nessa noite. Muitas pessoas não estão aqui, amanhã é feriado, mas você está aqui, muitos irmãos estão nos assistindo também. Mas eu quero dizer para você, que a partir de hoje, eu creio e profetizo, que algo nobre, muito nobre, da parte do eterno Deus, está sendo construído na sua vida. E daqui a pouco, esse projeto vai ficar prontinho, na sua essência, e vai começar a ser executado.
E nós vamos ver o fruto. Anote aí o dia de hoje, 1º de novembro de 2023. Daqui a um tempo médio, curto, você vai começar a ver coisas sendo construídas na sua vida. E isso vai ser na sua vida espiritual, vai ser na sua vida material, vai ser na sua casa, vai ser no seu trabalho. Você vai começar a ver os frutos disso, porque Deus está falando. E esses 21 dias que nós vamos orar, irmãos, não vai ser à toa. Então eu quero falar para você, não deixe de participar. Se você quer a nobreza de Deus na sua vida, você precisa de participar, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao término do nosso culto, e eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos irmãos também que nos assistem em casa. Que Deus os abençoe poderosamente. E nós vamos encerrar agradecendo a Deus e também dando oportunidade à igreja de estar trazendo o seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Não tem como você mudar a sua vida materialmente falando se você não plantar. Não tem como. Certa vez, um grande homem, ele construiu uma grande igreja no meio do gueto, na África do Sul. Era uma das maiores favelas do mundo, é o gueto, chama gueto. Construiu uma igreja lá, uma igreja muito bonita, muito. E aí o repórter perguntou para aquele pastor: pastor, mas qual é a necessidade disso aqui? Por quê? Aqui o povo, todo mundo é pobre, e só construiu o templo de 20 milhões de dólares. Para quê? Então aquele pastor falou assim: a vida dessas pessoas só vão ser mudadas se elas reconhecerem que o Deus delas é um Deus que pode todas as coisas. E a vida desse povo só vai ser mudada a partir do momento que eles começarem a entender o princípio de dar, mesmo nas pequenas coisas. Então quando eles olharem para esse lugar, eles vão assim: meu Deus é grandioso mesmo. Comece a visualizar Deus fazendo coisas grandiosas na sua vida, para mudar a essência. Sabe, querido, eu falo isso aqui, eu tenho batido muito na tecla. O povo brasileiro não era para ser escravo de país nenhum, mas é por causa da essência. Essa semana nós estávamos assistindo um vídeo lá da Turquia, um homem que fica viajando muito, né? A gente gosta de ver esses vídeos, que ele fica armando barraca, e vai para os lugares, e vai ele e a esposa dele. Como é que é o nome do negócio? Não sei o nome não. Sei que é muito interessante. Aí a gente não entende nada que ele fala, mas ele fica armando a barraca, pescando, ele vai em cada lugar muito lindo, fica na Turquia. Aí ele foi fazer o café, irmão. Quando ele virou para frente da câmera, qual que é a bandeira que estava lá? Café brasileiro. Os melhores cafés são produzidos na nossa terra. E você sabe quem que bebe? Não é nós não. É exportado tudo a preço de ouro para fora. Café aqui, ó, da nossa terra, Minas Gerais. Pergunto para você, onde que está a bênção nisso? E o povo aqui sabe o que come? Toma palha de milho misturada com o resto do café. É simples, irmão. Onde que está a bênção nisso? Isso tudo é bíblico. Se nós não mudarmos a nossa mente, vai continuar sendo escravo, inclusive dentro da igreja. Se nós não construirmos uma essência de Deus em minha vida, na sua vida, nós vamos continuar amassando barro para Faraó. Isso precisa ser mudado, irmão. E não é fácil. Tem 15 anos que eu tenho batido nessa tecla aqui. E eu confesso a vocês, tem hora que a gente quase não suporta mais.
Porque a mentalidade precisa ser mudada, precisa ser construído. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter sempre as mesmas colheitas. Ah, pastor, eu sonho com isso, mas o que você tem feito para colher isso? Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, irmãos, que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo na minha vida foi semeadura, foi plantação. Então, quando eu queria, projeto de vida, eu estava me lembrando outro dia, estou terminando já, tá, gente? Eu tenho lá meu projeto de vida de 2012, 13, se não me engano, porque já tem quase 15 anos. Está escrito. Eu coloquei assim: eu quero um dia fazer direito. E na época eu não tinha a mínima condição. Era um sonho, a pastora André sabe disso aqui. Era um sonho. Para honra e glória do Senhor, estou terminando agora, daqui a 2 semanas, o penúltimo período de direito. Para honra e glória do Senhor. Sabe, tudo que nós somos e temos foi um dia sementes que foram lançadas. Mas o diabo quer mudar a nossa essência, irmãos. Ele quer que você quebre os princípios, ele quer que você não acredite mais, ele quer que você não semeie mais, ele não quer que você sonhe mais. A gente precisa voltar a sonhar e fazer e executar. Então nessa noite, nós vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé. Não deixe de ser fiel na casa do Senhor. Eu acredito que Deus tem grandes colheitas, né? O ano de 2023 tem sido um ano muito difícil. Como eu sempre falei aqui, eu não sou pastor de ficar contando miséria. Eu conto bênção, milagre. Conto bênçãos. Mas você precisa atentar para a obra do Senhor. A casa de Deus precisa de recursos. E mesmo que não precisasse, escute isso, mesmo que não precisasse, eu preciso continuar plantando e semeando na casa do Senhor, porque é palavra de Deus. Porque quando transborda, a gente tem como ajudar outros, a gente tem como implantar igrejas, a gente tem como ajudar mais missionários, entende? A gente tem como construir uma igreja no gueto de 20 milhões de dólares para pessoas que não têm condições de trazer naquele momento. Mas volta lá agora como é que está. O ambiente é mudado, as pessoas começam a prosperar, porque o nosso Deus é Deus que cumpre a sua promessa. Então, se você tem sonho de ser um empresário, deixa eu te dar uma dica pequenininha. Começa a semear e dizer: Senhor, essa semente aqui é porque eu quero ser empresário nessa área. Porque quando o Senhor me tornar um empresário de sucesso, mais ainda eu vou começar do pequeno, sendo fiel um pouco, e quando eu estiver lá na frente eu vou ser mais fiel ainda. Já vi muitas pessoas crescendo de forma assustadora fazendo isso, porque o nobre projeta coisas nobres. Quando Deus me abençoar, vai nunca. Eu vou ser fiel. Não é assim que funciona. Eu tenho que ser fiel no pouco. Para entrar no muito, eu tenho que ser no pouco. Ter o hábito de ofertar na casa do Senhor. Ter o hábito de semear na casa do Senhor. A Bíblia diz que a gente não pode apresentar-se diante de Deus de mãos vazias. Então eu estou falando tudo aquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Porque eu quero que o povo de Deus aqui, reunido, prospere muito, e não tem outro caminho, se não for pela semeadura. Levante suas mãos para os céus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir ao Senhor, pelo privilégio de ensinar. E, ó Deus, eu quero profetizar, meu Deus, uma restauração espiritual, uma restauração financeira no meio do teu povo, Deus. Levanta homens
e mulheres, ó Deus, empresários de sucesso neste lugar, que vão investir muitos recursos na obra do Senhor, que não tem espírito de miséria e nem ruína na sua vida, nem na vida da sua casa, nem no seu trabalho, nem na sua família. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória de Deus Pai, levanta, meu Deus, gera recursos, porque nós queremos expandir o reino do Senhor. Nós queremos levar essa mensagem ao mais longe possível, e que vidas e almas sejam ricamente abençoadas. Meu Pai, nós abençoamos e consagramos os dízimos, as ofertas e as primícias, que serão trazidas no altar do Senhor, para a glória de Deus Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue, e nos dê, ó Deus, um restante de semana abençoado, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe.